O gás dióxido de carbono, dissolvido em uma amostra de água em um recipiente parcialmente cheio e lacrado, entrou em equilíbrio com sua pressão parcial no ar, que está acima da solução. Explique o que acontece com a solubilidade do dióxido de carbono se, letra A, a pressão parcial do gás dobra por adição de mais dióxido de carbono. E letra B, a pressão total do gás sobre o líquido dobra por adição de nitrogênio. Então, essa a gente vai retomar o que a gente estava falando lá sobre a lei de Henry, a solubilidade dos gases. E aí, o que vocês acham que acontece na letra A? Peraí que eu não entendi direito a questão. Então, vamos por partes. Pode falar, Carol. Então, lembra aquele sisteminha que eu te mostrei, que tinha... Se quiser voltar lá naquele slide... Melhor, né? Lembra que tinha lá num sistema fechado, parcialmente tinha líquido, né? Mais ou menos metade ali era líquido e a outra metade era gás, certo? Isso. É igual esse primeiro aqui, isso. Para! Esse aqui? Passou pro meu cachorro. Isso. Ó, essa primeira foto aqui, né? Então, você tem aqui, no caso ali, era o CO2, né? Que ele estava falando no exercício. Eu perdi o enunciado. Peraí, deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só pegar o enunciado para falar certinho. Então, você tem aqui o CO2 dissolvido nessa água, certo? E ele está em equilíbrio com a pressão parcial do gás aqui em cima, né? Então, exatamente igual essa primeira imagem, que é essa imagem A, que é onde o mouse está colocado aqui. Aí ele pergunta o que acontece com a solubilidade do CO2, que é o gás que está aqui dentro, imagina essas bolinhas vermelhas aqui, o que acontece com a solubilidade desse gás se a pressão parcial do gás dobra por adição de mais gás? Então, assim, você está colocando mais CO2 nesse sistema aqui. Ele Você fica dobrou. equilibrado e fica mais concentrado. Mais concentrado aonde? Na água. Na água? Não, na água não, no ar que tá ali. Que ele foi reduzido de tamanho. Então Não. Disperso. Não, no caso, esse aqui não foi reduzido de tamanho. Você está adicionando mais CO2 aqui nesse sistema. Porque eu não tenho uma imagem então reproduzir fica mais isso. que a água. Inicialmente, sim, né? Mas e depois? Esse sistema estaria em equilíbrio desse jeito? No começo não, depois ele se equilibra. E aí, depois, no equilíbrio, ele ficaria como? Que nem a última imagem. Ele meio que se iguala. Então, Maria tem alguma opinião diferente disso? É que eu não sei explicar. Eu não acho que vai ficar em equilíbrio, não. Acho que vai ficar muito CO2. Vai ficar muito concentrado. Mas aonde? Em que fase vai ficar muito concentrado esse CO2? Nessa última aí, não é? Porque diminui Que último? o lugar. Mas ele se equilibra. Porque, não, então. Tem 3 imagens. A segunda... Mas diminui o espaço. Não, gente, não pensa no espaço. Apaga o espaço. Pensa só na primeira imagem aqui. Você quer que eu coloque o simulador? Será que fica mais fácil de ver? É que lá não tem o líquido, né? Não, acho que não precisa. É mais para entender mesmo. Tá. Então, pensa só na primeira figura, só na figura A. Aí pensa aqui que você dobrou a quantidade de bolinhas vermelhas aqui nessa área onde tem só o gás, na área branca. Mais pressão. Vai. Porque você dobrou. Você dobrou a pressão parcial do gás por adição de mais gás, de mais CO2, certo? E aí, com isso, o que acontece com a solubilidade desse gás? Quando você adiciona mais gás nesse sistema aqui, vocês acham que vai mudar? Vai alterar alguma coisa? Vai ficar maior a solubilidade? Sim. Olhando aqui no gráfico, eu acho que fica talvez mais fácil.
que você vê que a solubilidade ela é proporcional ao aumento da pressão, né? Uhum. Então, quando a gente fala que está aumentando a quantidade de gás, a gente está aumentando o quê? A Pressão parcial. solubilidade. Porque a gente está aumentando a pressão, certo? Sim. E aí aumenta, consequentemente, a solubilidade. Será que agora ficou um pouco mais fácil de entender? Sim. Então, beleza, isso aí. Aí, a alternativa B daquela questão, ela pergunta aqui, o que acontece com a solubilidade do CO2 se a pressão total do gás sobre o líquido dobra por adição de nitrogênio? Ela E aí? cai? Cai? Por que cairia? Porque abaixou. Não, você está dobrando por adição de nitrogênio. Então, teoricamente, aumentou, né? Então, imagina que a gente tinha aqui um gás. O CO2, a gente vai colocar agora nitrogênio. O que está Ah, então acontecendo com a pressão? tá aumentando. Isso. E aí, o que acontece quando aumenta a pressão? Então dobra é isso daí, não? Solubilidade. Isso. Então, na verdade, é assim, ó. Iris, você consegue fazer aí de novo, mas com menos moléculas, para a gente Consigo. conseguir visualizar melhor? Deixa eu limpar aqui. Menos. Ó, coloca um pouco aí de uma. Ó, inicialmente a gente tem aqui o CO2, que é o... Vai, vamos Vermelhinho? continuar com o vermelhinho, isso. Aí você adicionou O nitrogênio, seria o azulzinho. Isso. A pressão aqui mudou, não mudou? Põe mais Põe nitrogênio, mais pouquinho? azulzinho. É. Aí, Ó, ó. se você aumenta, Aumentou um pouquinho. a pressão aumenta também do sistema, certo? Sim. Só que a velocidade aqui, o movimento que as moléculas do vermelhinho estão fazendo, mudou alguma coisa quando a gente colocou mais? Não. Não mudou nada, né? Então vai continuar na mesma solubilidade. Exatamente, porque assim, apesar de você dobrar aqui a pressão da adição de nitrogênio, o que importa aqui é a pressão parcial do gás que você está trabalhando. Então, se a gente está trabalhando com CO2, só vai mudar essa solubilidade se você mudar a pressão parcial do CO2. Então Agora, vai mudar continuar a no mesma coisa nitrogênio, da A, então. não, né, inicialmente. Então, Isso. assim, se a pressão total do gás sobre o líquido dobra por adição de nitrogênio, o que acontece com a Não. solubilidade do CO2? Se mantém. Sim. Ela se mantém o valor que ela já estava lá na pressão parcial do CO2, que aqui não fala qual que é a pressão inicial, né? Pressão parcial inicial do CO2. Então, ela se mantém, tá bom? É isso que a gente sempre tem que lembrar, tá bom? E nesse caso de solubilidade, você tem que ver a pressão parcial de cada gás, porque isso muda de gás para gás, por conta da estrutura dele, por uma série de fatores, tá bom? Agora Ok. a gente pode voltar lá para a última questão.